Sim, o levante, a própria coisa do fascismo, que você de repente, eu vou para esse lado, não, eu vou para esse. Ah, então tá. Não, não tá gravando. Ah, tá gravando, tá gravando. Né, ali na... Mas se vocês já discutiram a 39, a gente pode passar para frente. Mas eu não consigo parar de pensar em outra coisa além desse movimento de massa, dessa sensação de massa, sabe? Em toda essa parte. É um descontrole, exatamente. Esse olhar para trás é o choque, mas você já estava sentindo aquilo, aquela força já estava presente, né, na tua condição. Aí eu vou sair, eu vou tirar a câmera, eu entro, vocês ficam mudo, não. Vamos ler esse trechinho da 41, então, ali que ele volta no Bergson. Pode ser? Parágrafo da 41 para frente. 41 inteira dá para ler, bora? Alguém muda a voz aí. Peguei seu lance. Alguém tem que pegar a 41 lá no grupo do WhatsApp, porque essa do PDF está cortada. Eu pego, estou abrindo aqui. Tá. Tá, então eu vou ler aqui. Tá. É fácil notar a objeção que poderia ser colocada aqui. James recusa a necessidade de recorrer a um ego. No entanto, a crença, a emoção e a interpretação, seja como quisermos chamar, não implicam a cada vez a presença subjacente de um ego que crê, que se emociona, que interpreta. Essa pergunta inverte a relação de primazia. O que vem primeiro? São as interpretações, as crenças? Não um eu acredito, mas uma intensidade, uma emoção que nos atravessa e nos faz acreditar. Não é um sujeito que faz as interpretações, mas o inverso. O sujeito se faz nas interpretações, ou melhor, ele mesmo é uma interpretação das afecções corporais. Aquilo de que estou mais seguro é que em mim mesmo o fluxo do pensamento é apenas um nome grosseiro para aquilo que, ao examinarmos de perto, revela-se ser principalmente o fluxo da minha respiração. O eu penso, que Kant dizia dever estar apto a acompanhar todas as minhas representações, é o eu respiro, que presentemente as acompanha. Podemos ver nessas fórmulas provocantes a ilustração de um postulado psicofisiológico, mas essencialmente, porém, elas sublinham que a matéria pode ser interpretada ou como fluxo respiratório ou como fluxo mental. Nos dois casos, o que vem primeiro é a emoção, inseparável da afecção corporal, que determina a interpretação. James está novamente muito próximo de Bergson quando esse último evoca em Matéria e Memória
a imagem central do corpo. De fato, James escreve: o mundo que experienciamos, também chamado de campo de consciência, surge a cada vez com o nosso corpo como centro. Centro de visão, centro de ação, centro de interesse. Onde o corpo está é aqui. Quando o corpo age é agora. Aquilo que o corpo toca é isto. Todas as outras coisas são lá, então, aquilo. São suposições, né? São talvezes, né? Essas palavras que realçam a posição implicam uma sistematização das coisas em referência a um núcleo de ação e de interesse que reside no corpo. O corpo é o olho do furacão, a fonte das coordenadas, o lugar constante das acentuações em todo esse curso da experiência. Tudo está à sua volta e é sentido a partir do seu ponto de vista. A palavra eu é, então, primordialmente uma palavra de posição, exatamente como isto e aqui. Passamos do that inicial a uma série de here, there, now. Criamos uma série de signos organizados em departamentos a partir do corpo. Através destes modestos substitutos se produzem os primeiros fatores individuantes que vão levar à construção da consciência. Mas como se a consciência, por sua vez, fosse apenas a integração das repercussões das afecções corporais. A experiência pessoal corresponde ao traçado de uma espécie de mapa, que é a projeção de um ponto focal, o levantamento topográfico das suas relações dinâmicas com os objetos dispostos panoramicamente em volta do corpo e de seu campo de ação virtual. Eu ainda continuaria lendo mais um pouquinho aqui até o final, se alguém puder. É porque o corpo está sempre no centro das experiências ditas subjetivas, que posso interpretá-lo como um eu. Não diremos, no entanto, o corpo é o eu, numa espécie de cartesianismo ao inverso, mas sim o corpo me pertence, contanto que o eu não seja nada mais do que esse ato de apropriação sempre renovado, de acordo com as descrições precedentes. James substitui um eu invariável pela variação contínua de um meu. Isso significa que a extensão, ou melhor, a obturação dos campos de consciência varia de um momento a outro. Ora, a consciência se retrai e o campo daquilo que ela chama de meu diminui, nos estados de fadiga, por exemplo. Ora, pelo contrário, ela amplia seu horizonte e desdobra novas conexões, quando encontramos novamente a energia. Não se trata de contar minhas posses, mas, subitamente, de uma coisa que eu acreditava estar em meu poder se tornar impossível, seja porque estou cansado ou porque meu corpo cai numa profunda astenia. É a consciência que pensa, mas é o corpo que limita o que posso pensar, o que está em meu poder de pensar. Gente, é muito bom esse trecho, né? Vai até o finalzinho ali. O ponto focal, ou a consciência, se forma pelos mapas que ele desenha, o mapa daquilo que seu corpo pode. Essas primeiras interpretações dão lugar a uma segunda interpretação, que se superpõe a elas. Eu me interpreto como eu a partir da coleta de um certo número de relações neutras em si mesmas, o que é uma outra maneira de afirmar: não existe eu. Eu é uma convenção que designa um conjunto de coordenadas móveis, uma palavra de posição.
De certa forma, ele resolve o problema de solução do eu, que é então você não tem já que não tem eu, né? Já que é tudo um fluxo, um encontro, uma potência contida nos acontecimentos, você perde uma responsabilidade ética, perde a sua ingerência ética enquanto indivíduo. Isso é um confronto com a perspectiva moderna, né, de sujeito. E aqui ele dá a volta e diz, não, a cada instante em que você toma uma decisão, você tem uma responsabilidade de assumir uma determinada posição, mas ela se transforma, ela é passível de se transformar. E ela só não se transforma por um hábito ou por um conforto. É um hábito de si mesmo. Eu acho muito interessante essa afirmação também de devolver à consciência a capacidade de expansão da consciência para uma experiência corporal. Então, não é o contrário, né? A gente transforma a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, de compaixão, generosidade, seja lá o que for, que são atos morais, que surgem de uma moralidade para depois serem atuados em um gesto, primeiro através de uma ação corporal. Então, é a partir de uma técnica, eu estava dando exemplo para os meus alunos da graduação, a gente discutindo técnica, a implicação da técnica hoje, nessa semana. Você começa a fazer natação, treinar natação, por exemplo. Vai fazer natação porque você quer melhorar a tua capacidade respiratória, ou sei lá, porque tem asma. Tem um determinado momento ali, depois de 3 meses, 6 meses, que tem um clique, né? Eu já conversei com várias pessoas que são nadadores, que de repente parece que faz assim, né? Tá no meio de nadar e tu fala, parece que a tua consciência deu uma abertura, assim. Cara, o que aconteceu? Que doideira! E aquilo ali transforma a tua consciência em todos os outros momentos da tua vida, né? Não é só que você melhorou a sua habilidade de nadar, né? E as técnicas de dança, a técnica moderna, e as técnicas, algumas contemporâneas, elas são proposições de estados de consciência. Elas não são só habilidades corporais. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu estou falando de treinos mais profissionais, né? No caso, não é diferente da experiência do cara que dá uma dançada ali. Ai, dei uma dançada. Isso opera ainda em uma calcificação do sujeito, uma calcificação da consciência que é difícil se mobilizar, né? O que a gente fala às vezes quando uma pessoa entra num treino, qualquer treino, tá? Eu penso, claro, pensando na pesquisa da Demi, ou na própria prática do yoga, é muito comum vocês ouvirem falar, eu estava super naquele treino lá do Gaga, estava fazendo todo dia, estava adorando, aí daqui a pouco eu me machuquei, ou parei, sei lá, desencanei, começou a me dar repentinamente uma preguiça, não sei, ou me machuquei, torci o ombro, não posso mais praticar. E é comum a gente escutar dos grandes mestres, assim, você se machucou porque você não aguentava ir aonde aquela técnica estava te levando.
né? São como se fossem chaves de retenção da tua consciência para não chegar naquele lugar. Vocês já passaram por uma experiência assim, ou já falaram com alguém que teve uma experiência assim, a partir de um treino de corpo? Eu acho que todo mundo que já pratica um pouco da dança tem um pouco disso, né? A gente tem que respeitar primeiramente nossos limites corporais, né? Ter essa autoconsciência que já está no teu corpo, né? A partir do que tu já tem acumulado em cima dos teus hábitos corporais, das tuas experiências, né? Não sei se estou falando bobagem, né? Mas eu acredito que seja isso, mais ou menos. A gente tem que respeitar, temos que respeitar as nossas habilidades. Eu acho que entra essa questão do hábito mesmo, né? O que a gente aprendeu quando criança, ao longo da nossa vida, vai transformando as nossas experiências, né? E aí transforma um signo. Aí eu vou entender como uma questão de signo, né? Que posteriormente, quando a gente vai entrar em contato com uma outra experiência, no caso, vou praticar o Gaga hoje, um exemplo, né? O professor vai trazer um comando vocal, um comando ali que é algo novo para mim, mas como que eu vou atingir, né? Como que eu vou responder o que ele está pedindo ali? Isso é algo que já está internalizado, né? Eu vou recorrer aos meus hábitos, ao que eu já tenho de experiência para poder que aconteça, que seja possível acontecer uma atualização daquilo, né? E aí que eu acho que tem essa questão a forma como que eu vou interpretar aquilo vai se transformar numa resposta, não sei, eu acho que eu viajei. Muita coisa na cabeça. Não viajou, tá bem claro o que tu está falando, mas eu acho que eu estava falando de uma coisa um pouquinho diferente que é talvez o oposto disso que você falou, sem ser o contrário. É não respeitar demais o corpo. Não se conformar com aquilo que você, com esse campo de existência física que você está confortável. Você reconhece, não é nem o confortável, porque às vezes é o... E eu estou falando disso de uma forma muito, assim, tentando um pouco esclarecer que isso não significa se ferir fisicamente, do tipo, pô, eu tenho caí da escada, tenho o joelho lesionado, né? Mas eu acredito que o meu joelho pode ser além, porque o corpo é uma atualização, então eu vou dar-lhe com o joelho no chão, não é isso? Eu acho que isso ocorre dependendo da intenção que a gente tem ao lidar com esses limites do próprio corpo. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente tem que ter... É como se fosse um ato de fé de que o teu corpo vai chegar num lugar absolutamente desconhecido e que isso nem sempre é eu vou encostar o pé na cabeça, mas é um lugar desconhecido da consciência mesmo, de se entender, né? Às vezes a gente começa a falar, nossa, deu um clique aqui, quem está olhando não viu nada, mas eu senti completamente como a minha respiração passou para um lugar diferente no abdômen, depois de 2 anos fazendo aquele treino. Às vezes você entra numa prática, eu por exemplo, algumas práticas assim que eu faço há muitos anos, cara, eu fiquei com o joelho doendo, sei lá, 3 anos. E aí, mas é um ato de fé no sentido, não, eu confio, vai dar certo, sem forçar, só que te apresenta, não, todo dia tu vai lá e te apresenta diante daquele fazer, né, daquele desafio, daquele comando, seja lá o que for. Não, estou aqui, eu vou.
E aí um dia parece que o joelho abre, ou um dia você começa a prestar atenção em outro lugar que não é o joelho e o teu corpo muda completamente naquele exercício. E eu acho que a gente acredita muito nessas sensações momentâneas, né? Sejam elas quais forem. Tipo, eu não sou flexível, vamos supor. Eu não sou flexível. Você acreditar nisso faz com que você nunca vá ser flexível e nunca vá ser uma pessoa flexível, né, diante das situações da sua vida, né? Porque nunca é só no corpo, né? Eu não sei se ficou claro a diferença do que eu estava querendo dizer para o teu exemplo, Demi, entre respeitar-se e não cristalizar-se, né? Nem na dor, nem Ficou no... assim. Bianca, eu fiz duas relações e daí eu queria contar para vocês e daí você me diz se está próximo do que você acabou de falar, tá? Ou se eu dei uma viajada. Eu tinha muita dificuldade em fazer qualquer prática que exigisse do meu corpo. Por exemplo, correr, jogar uma queimada, por exemplo, era uma tortura para mim. E aí a minha mãe achava muito estranho isso e me levou num médico japonês que me torceu toda, fez uma massagem muito louca. E ele falou, ela caiu quando criança, ele contou essa história pra gente, então eu acreditei nele. Ela caiu quando criança, o quadril dela tá encaixado de uma forma diferente. Eu vou resolver na massagem e ela vai passar a ter interesse por correr, brincar e fazer esses exercícios. E ele fez essa massagem em mim e eu saí emocionalmente instável da massagem, assim, chorando muito, me sentindo muito invadida. Mas realmente, depois que ele fez a massagem, eu consegui ter essas práticas. E a outra relação que eu fiz, também parecida com essa história, é de quando você se coloca num processo de, sei lá, todo dia eu vou sentar e vou rezar, né? E você vai fazendo isso porque você confia que em algum momento essa prática vai ter uma alteração da sua consciência. E você repete, sei lá, por anos aquilo e não necessariamente acontece, mas a prática do sentar e confiar de que em algum momento isso vai acontecer, ele pode acontecer durante esse momento de oração. É isso. Eu acho que a linha tênue desse teu exemplo com o que a Demi falou antes é que se eu faço isso com uma técnica corporal, não, eu tenho dor no joelho, mas eu vou lá todo dia, todo dia. Mas se eu faço com uma intenção de consciência equivocada, eu vou me lesionar. Bom, na oração também, né? Vira uma pessoa lesada, né? Se a intenção, não importa se é natação, balé ou a oração, né? Vai se lesar, vai se lesionar, né? No fundo é isso. Tem mais um trechinho aqui, eu não sei, porque eu queria, que é bem no final, não sei se alguém tem mais alguma coisa, eu queria sugerir um na 45, mas... Uhum. Sim, perfeito. Como é que vocês estão aí? Estão cansados? Estão exaustos ou
Tô bem, tô pensando nesse clique, nessa Também. virada perceptiva. Não sei, depois do teu discurso, Bianca, eu tenho pensado na palavra camadas. É o que me surgiu aqui agora, sabe? Com esses exemplos, com o teu discurso, é como se tivéssemos de observar essas múltiplas camadas, né, que vão se formando ao longo da nossa própria experimentação, né, ou experienciação, não sei. Surgiu isso na minha cabeça. Eu acho que é interessante, mas às vezes a metáfora nos afasta do conceito, né? Eu acho que o mais importante é perceber que essa consciência de si, ela acontece, mas ela nunca é algo sólido. Eu vejo assim que o perigo de usar camadas é que continua sendo sólido, como se a primeira... Aí qual das camadas é mais importante ou menos importante? Né? E não é isso que ele está falando. Mas, por um lado, por isso que o desenho que ele faz no texto, do ponto de vista, é muito bom. Que é isso, agora eu percebo, agora estou fazendo isso, eu só percebo a dor no joelho. Daqui a pouco eu percebo outra coisa. E essa relação com a respiração, gente, como isso diz respeito às técnicas, né, de dança, as técnicas de treinamento. Quantas vezes a gente entra num processo e fala, abre mais o peito, leva mais para cima, você vai e não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Daqui a pouco muda a tua respiração, tu fala, nossa, olha só, eu tinha ainda mais 15 centímetros de extensão aqui que não acontecia, porque eu não respirava direito. Eu não respirava direito, porque eu respirava a partir de uma determinada noção de si, né? Que tinha a ver com o meu medo, ou com a minha preguiça, ou com a minha rigidez, né? Com a minha rigidez. E, de repente, através daquele outro modo de respirar, eu entendo uma coisa que era formal, simplesmente, leva o peito mais, leva o externo mais para cima, que não acontecia antes. Não tinha como acontecer antes, por mais que me explicasse, me batesse com uma varinha, não acontecia. Então, acho que o Camadas... Não sei porque, eu acho que é só... Talvez se a gente usar planos da experiência, seja mais próximo do que ele está falando, né? São planos da experiência, né? Planos da experiência. E eu vejo, até nas aulas do Gaga, por exemplo, eu vejo, assim, tem umas mulheres incríveis, né? Aquelas japonesas lá de Nova York, vão falando para mexer, fala, nossa, é impressionante. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre é interessante, né? Então, não é que ela entrou numa camada mais profunda, é que ela tem uma configuração, uma perspectiva ali específica, né, que compõe o corpo daquele jeito, mas eu não acho sempre mais interessante porque é mais flexível, né, dando esse exemplo do Gaga, porque ela mexe mais, né? Às vezes tem alguém que é tão interessante com todas as suas restrições, né? Pode ser uma camada até muito mais profunda, que abre uma janela do mundo, de expressão, de perspectiva até mais profunda em determinado momento, né? Então tem que tomar cuidado também com essa coisa da técnica que te leva a um lugar mais apto, mais verdadeiro, né? No fundo, o que a gente quer com os treinamentos é ir sempre tendo a capacidade de se localizar. E aí tu fala, pô, hoje, ó, como eu tô travada aqui hoje, né? Eu só sei que eu tô travada porque eu tô me colocando em movimento, né?
Gente, a ligação vai cair em 5 minutos. Eu não sei se vocês podem. Acho que a gente pode terminar também, né? Do que abrir outra. Tem um trechinho aqui que eu sugiro todo mundo reler antes de dormir, que é justamente sobre esse fazer de conta o que é a consciência, né? Como se a razão, o dar nome, o ter uma responsabilidade pela sua própria perspectiva fosse a consciência. Mas a consciência não é só isso, né? Então, essa noção da experiência pura, ela nos permite perceber que a consciência já está acontecendo, mesmo quando eu não vi a avalanche, mas eu estou com o corpo tremendo, sem me dar conta. Eu começo a falar mais rápido, porque eu, de certa forma, já estou percebendo que a reunião está acabando, mesmo antes do Rômulo ter dito. Né? Certo? Vamos fazer uma foto final aqui. Antes de acabar. Mas assim, ó, sugiro mesmo de cada um fazer um mantra aí na frente do seu altar, dançando em caracol, dançando com as ondas do Gaga, desses últimos 2 parágrafos. Fazemos de conta que isso era uma consciência até o final. Leio em voz alta. Ai, eu tô com saudade, Demi, eu tô morrendo de saudade de você. E aí a gente segue na semana que vem, tá? Paulina não botou a câmera, Ricardo. Eu fiz o print da tela, mas eu posso fazer de novo. Nem avisei, né? Vem. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fiz o print já. Isso que tu falou, eu lembrei muito de uma aula que eu tive com o Riléo, né?